Bom, e agora vamos falar da lei das fake news. Nós estamos em contato com o senador Ângelo Coronel e que a votação foi adiada por divergências e nós vamos saber como é que estão as discussões agora. Senador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Denise, para iniciar a nossa entrevista, queria deixar bem claro que não houve divergência. Eu não cheguei a entregar o relatório final, ou seja, o meu substitutivo. Está tendo aí um grande equívoco, porque quando eu fui escolhido o relator, foi na segunda-feira, para apresentar um relatório de um tema polêmico, terça-feira à tarde. Então, na madrugada, eu mandei uma minuta para avaliação e colher sugestões dos colegas. Como eu vi que não havia um consenso, aí conversando com o presidente Davi e com o colega Alessandro, autor do texto original, para que tirássemos de pauta para a próxima semana. A divergência viria exatamente disso, da formulação de uma proposta final. Nós já conversamos aqui com alguns integrantes aí do Senado que questionaram a forma como se pretendia direcionar o projeto desde o início. O senhor apresentou agora um substitutivo, não é? E eu queria saber mais detalhes em relação a isso, que ele altera bastante a versão original que tinha sido apresentado pelo senador Alessandro Vieira, não é? Na verdade, este projeto, eu fico até preocupado que até quarta-feira tem outro projeto tramitando sobre o mesmo tema. Na Câmara mesmo, eu já soube que tem 3, cada dia trocam. O senador Alessandro também entrou com um e depois cancelou e entrou com outro. Depois apresentou um substitutivo. Então, para você ver que o próprio autor da matéria ainda não tem uma base, não tem embasamento ainda para ver qual é o melhor texto para atender os anseios da população. Além da população em si, mas também das redes sociais, das telefônicas, da imprensa. Enfim, a polêmica é tão grande que você mexe com liberdade de expressão, você mexe com anonimato, que são cláusulas pétreas da nossa Constituição, são cláusulas imexíveis. Então, o nosso relatório, a gente carregou muito na questão de criminalizar quem pratica fake news, de criminalizar quem gera um vídeo, um áudio e coloca disseminando no WhatsApp ou no Telegram, simplesmente para atingir a honra dos seus alvos e atacar as instituições. Então, cada item, já que o projeto é extenso, cento e tantos capítulos e subcapítulos e artigos e incisos, eu visei isto. É evidente que quando você entra numa técnica legislativa, em assuntos tecnológicos, gera muita confusão, porque temos muitos colegas que não são afeitos, não é da área deles, eles nunca mexeram com essa parte de tecnologia. Então, não é fácil o entendimento, principalmente que tem muitos que recebem um segmento e esse segmento começa a fazer o lobby. Olha, isso aí não presta, que vai prejudicar isso. Aí chega em outro na Câmara de novo. Ou seja, eu não estou preocupado no meu substitutivo, que devo apresentar segunda-feira, eu quero ser bem claro, com grupos lobistas de empresas que querem manter o seu status quo e manter a situação como está. E quem tem se prejudicado com isso é a sociedade brasileira que vem com sua honra atacada dia a dia. Agora, quais seriam os pontos principais do seu substitutivo? Olha, eu prefiro até virar a página da minha consulta que eu fiz aos colegas. Porque, como eu te falei, como foi uma coisa assim de supetão, como diz aqui na Bahia, eu apresentei para colher sugestões. Como em vez das sugestões não terem vindo, só veio a polêmica e a suspensão, a transferência da votação, então eu prefiro nem comentar dele. Eu prefiro comentar do futuro, de alguns temas que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, eu vou fazer uma lipoaspiração propriamente no projeto que está em minhas mãos para fazer um substitutivo. Eu quero inserir que, por exemplo, Denise, não sei se você tapar e os ouvintes da Jovem Pan, você hoje pode habilitar um chip pré-pago de qualquer operadora de telefonia, sem você estar presencial na loja, sem você comprovar se aquele CPF é seu, se aquele CEP que você coloca, que é obrigatório quando você joga o chip dentro do celular, ele pede o CEP, pede o seu CPF. Ou seja, eu estou aqui em minha casa. Quem vai me garantir que a pessoa que está na sua casa, no seu trabalho, o bandido, se vai inserir o seu CPF verdadeiro,
se vai inserir o seu CEP verdadeiro. Claro que o bandido não vai fazer isso. Ele vai simplesmente colocar, como já foi comprovado ao longo da CPMI, chips falsos, chips até de pessoas que já morreram. Então o cara pega um chip, compra numa banca de revista, coloca no celular e vem lá uma URA. O que é uma URA, ouvintes? Unidade de Resposta Audível, que é um computadorzinho. Digite seu CEP, você vai lá e digita. Digite seu CPF, você vai lá e digita. Escolha seu número, ele dá várias opções, você escolhe, digita e confirma, você já sai falando de onde você estiver com o seu celular. A partir desse celular, é um celular que eu considero clandestino. Eles são usados por sequestradores, dentro de penitenciárias usam muito esta prática, e hoje os bandidos das redes sociais utilizam-se deste mecanismo para abrir perfil falso na internet e criar contas falsas no WhatsApp para disseminar o ódio e atacar as pessoas. Então, entre as suas propostas, que a pessoa tem que apresentar o CPF e o endereço, né, que as plataformas obriguem a isso, né? Peraí, eu estou falando das telefônicas, não cheguei em plataformas. Na minha minuta inicial, eu não tinha atacado as plataformas. Fui que as plataformas, Face, Insta e companhia, poderia, ao cadastrar uma conta nova, pedir o seu CPF, pedir os seus documentos, para que a gente evitasse com isso a criação de perfis falsos. Mas, ao pensar e analisar tecnicamente com a minha equipe de tecnologia, fora até do Senado, já que a gente tem, a gente mexe também um pouco nessa área empresarial de tecnologia, então eles deram a ideia, gente, como é que você controla, como é que você vai saber? É só você exigir que o celular pós-pago, aliás, o celular pré-pago, tenha a mesma exigência do pós-pago. A pessoa vai na loja, como inclusive, Denise, está numa lei aprovada pelo Congresso em 2013, que exigia que o celular pré-pago precedesse de você ir numa loja fazer o seu cadastro para sair com o seu celular falando. E essa lei foi relaxada, e ela hoje não é cumprida. Então eu quero fazer valer essa lei de 2013, alterei algumas coisas para aperfeiçoar, que você sabe que o mundo digital, ele anda a galope, ele voa, para que as pessoas, ao habilitar o seu chip pré-pago, ele faça o seu cadastro. A partir daí, se lá na frente ele abre uma conta no Zap, ou abre uma conta no Facebook, a justiça tem como localizar, porque ele já deixou os documentos dele consignados no seu cadastro anterior que fez na telefônica. Esse praticamente vai ser o pilar do meu substitutivo. Sei que ainda terá polêmica, mas vai ser o meu pilar. Tem que ter coragem para mudar. Isso aí, agora, graças senador, a Deus, é uma coisa que está na Bahia. O senhor está levando em conta na formulação do seu substitutivo o que está sendo apurado na CPI das fake news, porque avançou bastante em termos de procedimentos irregulares. Nós temos, inclusive, destaques hoje em reportagens que o relatório da comissão mostrou, por exemplo, que o governo investiu dinheiro público para vincular em milhões de anúncios publicitários em canais que representam conteúdo inadequado. Haveria restrições também nesse sentido em relação a anúncios, a restrições de publicação, porque vem sempre aquela conversa que seja liberdade de expressão, tem até esse problema, né? Em que ponto que é crime, até que ponto é liberdade de expressão. O senhor está levando em conta isso? Estou levando em conta, porque essa experiência de 7 meses à frente da CPMI das fake news, a gente ouve de tudo, investiga, recebe denúncias. Então, eu sei muito bem o que é que está acontecendo nos meandros dessa tecnologia. Eu estou, inclusive, no meu substitutivo, eu estou fazendo uma trava, que o governo não está mais autorizado a investir recursos públicos, direto ou indiretamente, em sites que prega atentado contra a democracia, que prega racismo, que prega pedofilia, pornografia. Inclusive, tem até site nesse relatório que publiquei ontem, que tem sites na Rússia que receberam recursos do governo para veicular propaganda da votação na época da Previdência. Isso é um absurdo, Denise. Foram 2 milhões de anúncios que ainda estou levantando os valores. Inclusive, o que mais me deixou abismado é que a Secretaria de Comunicação do governo foi solicitado os 11 primeiros meses do governo, porque isso foi solicitado em novembro. A assessoria solicitou em novembro. O que é que aconteceu? Eles só mandaram referente a 38 dias. Por que só 38 dias e não os 11 meses? Então tem alguma coisa que a gente precisa investigar. Eu não estou aqui pré-julgando ninguém.
Mas a partir do momento que você vê um fio descoberto, você tem que ir a fundo. E para ir a fundo, Denise, eu tenho que ser muito claro, tem que ter muita coragem, porque as ameaças são grandes e não é fácil conviver com o que estamos vendo no Brasil ultimamente. Perfeito, nós ouvimos o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Senador, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde, um abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan e a você por mais uma oportunidade.